Uma boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Nós vamos ter a terceira palestra do sexto curso de literatura de Juiz de Fora. Queria lembrar a todos de manter os microfones fechados, porque senão interfere na fala do palestrante, tá? Seguindo o protocolo, primeiro eu queria lembrar a vocês, já falei, mas vou reforçar, hoje é a terceira palestra, com o José Renato falando sobre a obra do Heleno. Depois, semana que vem, teremos a quarta palestra, o Arthur vai falar sobre a literatura fantástica de Juiz de Fora. Depois, a quinta palestra, com a Luciane, falando sobre a obra do Gerson, querido Gerson Guedes, nosso anfitrião eterno em Bitpock. Depois, na sexta palestra, a Rosângela, minha queridíssima madrinha, vai falar sobre a obra do nosso presidente, Arlindo Tadeu Hagen. Depois nós temos uma pausinha no Corpus Christi. Voltamos no dia 11, com Vanderlei falando sobre Raimundo Feliciano, como ele já deu um spoiler aí. E encerramos no dia 18 de junho com a Di falando sobre a obra da Áurea Bicalho. Tá? Aguardamos a presença de todos e é sempre uma satisfação. Gostaria de lembrar que na terça-feira, porque às vezes o pessoal pergunta, fica sem saber, sempre na segunda, no máximo na terça-feira, a gente disponibiliza a gravação da palestra anterior. Para quem quiser ver de novo, para quem não assistiu, né? Nem todo mundo pode estar presente. Eu, por exemplo, não pude estar presente a semana passada, assisti a palestra da Beth gravada e, para variar, um espetáculo. Né? Não precisa nem falar o óbvio. Perfeito, Denise, tudo bem. Lembro também que nós temos um tempinho no final para as perguntas, mas o chat está aberto. Quem quiser colocar, eu estou monitorando aqui, vou guardando as perguntas e está tudo certinho. Seguindo o protocolo, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Arlindo Tadeu Hagen, logo em seguida para a nossa diretora de eventos, Marisa Timpone, e ela retorna para mim para eu fazer a apresentação do nosso querido palestrante de hoje. Tadeu, contigo. Boa noite a todos. Feliz da academia que pode ter 2 Zés do quilate que nós temos, né? A tal ponto que hoje teremos um Zé falando do outro Zé, né? Então hoje nós temos o Zé Renato Amorim falando do Zé Geraldo Heleno. Então assim, é uma bênção e uma alegria imensa poder presidir essa academia. E não vou falar muito porque a noite é da fala do Zé Renato e a gente está ansioso para ouvi-lo falar sobre o nosso querido amigo, delegado da UBT em Barbacena, José Geraldo Heleno. Um abraço a todos, uma boa aula, que tenho certeza que é isso que o Zé Renato vai nos oferecer. Obrigado, Tadeu. Marisa, contigo. Boa noite a todos novamente. É um prazer imenso ouvir hoje o Zé Renato, que tem atuado no papel que ora o Wagner está fazendo, eu faço, e hoje como alguém que está palestrando. Eu queria muito ouvi-lo, Zé Renato, e hoje eu vou ouvir. E falando não mais, não menos, do querido José Heleno, não é? José Geraldo Heleno, que é uma pessoa que me é muito cara e que representou muito, é um somatório para a JL. Mas agradeço a presença de todos e quero dizer que é preciso muita dedicação para a gente continuar nesse trabalho assíduo, embora não seja grato e agradável estar aqui entre vocês. Tá? Então, eu passo agora de volta para o Wagner, para ele fazer a apresentação do José Renato Amorim. É com você, Zé Renato. Desculpa, Wagner. É importante a Marisa registrar, né? Quando a gente vê o curso todo bonitinho, funcionando, dá trabalho, né? Dá trabalho, e pega propaganda, e faz isso, e pega a gravação, e divulga, e vai, e volta, né? A gente tem que valorizar e registrar sempre, né? Que começamos nos mandatos da CECI, que se empenhou sempre muito para que isso acontecesse,
E nós já falávamos aqui antes do início da gravação a importância, né, de como isso tem um grande alcance. Bom, o falar do Zé Renato, né, essa palestra hoje, ela é uma oportunidade tanto, igual o Tadeu falou, né, dois Zés muito queridos. O Zé Renato é uma figura ímpar, né, é uma figura com uma prestatividade absurda, né, está sempre apoiando todo mundo, salvando todo mundo, presente em tudo quanto é evento, prestigiando o trabalho de todo mundo. E o Heleno é uma figura maravilhosa, né? Difícil ter uma figura tão simpática, tão bem-humorada, né? Tanto que eu já ri com as histórias dele. Olha, é um prêmio, né? E são duas figuras que eu conheci aqui na academia, dentre várias outras, né? E que muito me honram, né? Poder dizer que sou confrade de duas pessoas tão bacanas, tão simpáticas, tão competentes. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para o Zé Renato, vou ler aqui rapidamente o título da palestra: Das Trovas à Tragédia Estoica, José Geraldo Heleno. José Renato de Amorim é economiário aposentado, tem formação em Direito e pós-graduação em Gestão de Confiança Bancária pela FGV de São Paulo. É escritor membro da AJL, da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, e membro correspondente da ALACIB, Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil. Participou de dezenas de antologias de poemas, crônicas e contos para adultos e para o público infanto-juvenil. Publicou os livros de poesia Sob a Luz da Poesia e Meus Cacos para o Teu Mosaico. Especialista em literatura infantil e juvenil pela UCAMRJ, publicou os livros infantis 1-2 Feijão com Arroz, A Escola dos Cereais, O Sentido da Vida, João Camaleão, Tautograma da Bicharada e É Assim que Eu Vejo. Dito isso, vou ficar agora no meu cantinho para apreciar essa explanação aí do aluno Zé Renato sobre o professor Zé Heleno. Uma boa noite a todos. Contigo, Zé Renato. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Uma saudação especial aí ao Tadeu, nosso novo presidente, a quem, através dele, cumprimento a todos os demais confrades, confreiras aqui, e demais convidados. Uma saudação também especial aí para os coordenadores, Marias e Wagner, ao Frazão, né, nosso apoio técnico, e a todos aqueles que têm atuado para a manutenção desse curso. Eu sempre digo que foi uma forma que a academia encontrou de democratizar o ensino literário, né, de compartilhar a literatura e de graça, no Brasil e no mundo, para quem quiser. Bom, é hoje uma responsabilidade estar aqui falando para os membros da academia, os efetivos correspondentes, ao nosso público, que é sempre formado de gente culta, interessada, mas é também um momento de alegria poder participar desse projeto. Eu me sinto honrado por poder dar essa minha contribuição aqui hoje. Ao longo aqui da minha apresentação, eu vou discorrer sobre um autor querido de todos nós, né, que é um intelectual que esconde atrás dessa simplicidade dele, desse jeito dele, do interior, mas esconde um enorme talento. O Heleno é assim. Eu não tenho, claro, nenhuma pretensão em esgotar tudo sobre o trabalho do Heleno, a obra dele é vasta, é grande, mas a intenção aqui é de jogar luz sobre alguns pontos principais, sobre as obras, sobre alguns do seu trabalho, permitindo assim que as pessoas se interessem mais e busquem depois pela internet, busquem as suas obras físicas e possam conhecer. Não só quem está aqui, mas todos aqueles que depois também pelo YouTube terão essa oportunidade de ficarem um pouco mais curiosos em relação às obras do Heleno. Eu trouxe aqui um pequeno slide só para mostrar um esboço muito simples de como será conduzida essa apresentação. Se o Frazão quiser colocar aí o slide, mas é só mesmo para mostrar, para ninguém ficar preocupado com o tempo, que vai ser uma coisa bem assim sucinta. A gente vai falar aqui da justificativa, por que a gente escolheu o Heleno, né? Está no slide seguinte. A justificativa da escolha,
a trajetória pessoal e acadêmica do Heleno. Vamos falar um pouquinho dessa relação entre a jornada existencial e os reflexos na escrita. É claro que não há tempo, e nem quando li as obras do Heleno, fiquei pensando na teoria da impessoalidade ou subjetividade, mas é bom a gente perceber, conhecendo um pouquinho da vida do escritor, perceber que nos personagens, muitas vezes aparece ali também o autor, e no caso do Heleno a gente vê isso. Vamos fazer aqui uma abordagem bem sucinta sobre as suas obras publicadas e partiremos depois para uma conclusão. Obrigado, Frazão. Agora, antes de apresentar aqui a vida, aqui, um pouquinho da vida e da obra do Heleno, me permitam contar, né, os da academia que já conhecem, mas os outros que nos visitam não, contar uma história aqui pessoal que envolve a mim e o Heleno. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui aluno da língua portuguesa, exatamente com o professor José Geraldo Heleno. Foi um ano só e depois a vida nos separou. E aí, alguns podem dizer que foi obra divina, que foi obra do acaso, conspiração do universo. O fato é que eu tive essa sorte de ser aluno dele, e depois, eu acho que foi em 2019, numa reunião da Leia JF, lá no Museu de Crédito Real, a gente teve a oportunidade de fazer um reencontro, né? E o passado novamente se fundiu ali naquele momento, né? Deve ter, então, aí isso 46, 47 anos depois daquela quinta série, aula de português na quinta série. E aí o destino de novo conspirou, e pouco tempo depois da gente se encontrar, teve uma festa literária lá em Rio Novo, e aí nós fomos escalados para no mesmo horário lá no estande. Eu não sei se era por causa do José, mas nós somos colocados lá no mesmo horário, eu apresentando lá a Escola dos Cereais e Helena apresentando lá Medras em Frestas, né? E fez gentilmente para mim naquele dia lá uma dedicatória no livro, me presenteou dizendo: ontem meu aluno, hoje meu colega. Eu guardo aqui até hoje esse livro com muito carinho. E hoje, aquele menino de 11 anos, agora um pouquinho mais velho, né? Agora chegando aos 64, tem a oportunidade aqui de fazer uma homenagem ao seu mestre. Não, acho que não é todo mundo que tem essa oportunidade, por isso é bom a gente estar aqui lembrando dessa história. Como eu disse aqui inicialmente, eu vou falar um pouco, né, da trajetória do Heleno, sua trajetória pessoal, acadêmica, e depois das suas publicações. Mas eu quero começar aqui dizendo por que eu escolhi o Heleno. Quer dizer, é só porque afetividade? Não, não foi só por questão de afetividade, embora eu goste muito dele mesmo. Mas Heleno, e a gente vê isso aqui em Juiz de Fora tem grandes nomes na literatura, tanto nacional até internacional, e muitos são lembrados apenas pós-morte, né? A gente vai conhecer póstumamente aquilo que tem relação com o escritor. A Academia Juiz de Fora, nesse ponto, tem sido muito feliz, porque ela tem quebrado esse paradigma e a gente tem tido a oportunidade de trazer nomes, naturalmente, que têm relevância para que sejam conhecidos com os autores, homenageados com os autores ainda ativos, que é o caso do Heleno. É função, eu entendo, da academia colocar luz e dar oportunidade a esses escritores, esses autores, que não têm do seu lado a força da mídia, né? Não estão nos grandes centros, não têm essas luzes tão possantes da mídia sobre si. Agora, Heleno merece, porque ele é um grande professor, um tradutor, tem 7 livros publicados, tem artigos, participação em inúmeras antologias, publicações em jornais e outras mídias, portanto, ele merece essa distinção. E outra coisa, o público merece conhecer a obra do José Geraldo Heleno. Mas quem é o Heleno? Bom, José Geraldo Heleno é natural de Cipotânea, Minas Gerais. Segundo ele, eu fiz uma longa entrevista com ele, tive essa oportunidade, nasceu lá por acaso, porque a mãe queria dar à luz mais próximo da casa do pai. Depois ele morou num outro local chamado Caatinga,
Diz a tradição que o primeiro Heleno era amigo de D. Pedro e ganhou aquele local e chegou lá casado com uma índia para tomar posse daquela terra. E foi nesse ambiente bem simples, rural, que Heleno foi criado pelos pais, sendo o irmão mais velho. Segundo Heleno, por causa da sua criatividade infantil, entenda-se, muitas artes, provocava a ira do seu pai e muitas vezes foi severamente castigado. E teve uma infância que não foi tão simples. Para estudar, por exemplo, às 7 horas da manhã, saía de casa às 5h30 e, não raro, se atrasava brincando pelo caminho. Já houve até a ocasião de ir debaixo de chuva e voltar debaixo de chuva porque chegou atrasado. Era uma época difícil, e Heleno conta que ele e os amigos, muitas vezes, para amenizar a fome pelo caminho, indo para a escola, comiam as frutas que eles encontravam, ingá, bananinha rabo de gato, goiaba e amora. Ele me contou na entrevista um caso que até o emocionou e também fiquei emocionado, quando ele falou do seu Tim, seu Tom, que era uma pessoa que tinha um canavial, e na margem daquele canavial ele plantava outro tipo de cana que tinha uma casquinha mais fina e que era muito doce e fácil de comer. E ele deixava propositalmente uma abertura para que as pessoas que passassem, indo ali da roça para a cidade, para a missa, e no caso o Heleno participava disso, eles entravam ali e podiam aproveitar daquela cana bem docinha dele. Heleno usufruiu desse benefício. Na escola, segundo ele mesmo, o que ele mais gostava era do recreio. Brincar era melhor que estudar. E o seu comportamento na sala o levava com muita frequência para a diretoria. E foi nestas muitas idas da diretoria que ele conheceu a biblioteca e começou a ler os seus primeiros livros, um deles falando, inclusive, sobre a história de Alberto Santos Dumont. Mas, aos 13 anos de idade, ele ficou diante da vida pensando no que fazer, porque ele não queria ficar ali naquela vida do campo e nem queria também continuar tomando as surras que tomava do pai. E, por uma sugestão da família, cogitou ir para o seminário católico. E o padre Argemiro foi aquele que o ajudou a fazer essa ponte até o seminário de Petrópolis. A sua mudança em relação aos estudos veio desta época, porque ele, de um aluno malandro, passou a ser um estudante muito dedicado, porque ele precisava passar naquela prova de admissão. Estudou e teve êxito, foi aprovado. Depois de 4 anos ali no seminário, começou uma crise, porque em relação à sua vocação. Mas ante o medo de voltar para a casa do pai, encarar o serviço da roça que não queria, ele pensou que seria melhor ser padre. E durante alguns anos ele tentou sinceramente se convencer, honestamente se convencer, de que valeria a pena ele ficar ali e insistir com aquela vocação. Mas ele não conseguiu. Chegou a receber batina, cursando o primeiro período, o primeiro ano de filosofia, ele acabou abandonando o seminário. Depois disso, alistou-se no exército e chegou a ser cabo, isso nos anos 60. Gente, não vai dar para contar aqui, mas tem histórias engraçadíssimas. O Wagner ia rir muito, engraçadíssimas desse período, inclusive lendo relatórios secretos daquela época, imagina. Mas o fato é que ele deu baixa, trabalhou numa drogaria, foi vendedor, e nesse período ele resolveu fazer vestibular na Farfilho. Letras foi o curso que ele disse que tinha mais afinidade, porque, saindo da educação anterior, tinha uma boa base já de latim, de português, um pouco de conhecimento de francês, fez vestibular, foi aprovado e, graças à sua primeira aprovação, conseguiu um emprego de professor em Cachoeirinha, numa comunidade muito carente que era aqui na região do hoje Santa Luzia, aqui em Juiz de Fora. Mais adiante, por concurso, se tornou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, segundo Heleno, foi a fase profissional mais feliz da sua vida. Deixou, depois, a universidade, atuando como auditor fiscal e federal.
E nos últimos anos, antes da aposentadoria, foi também representante sindical da sua categoria, coisa que ele também gostou muito. No âmbito familiar, Heleno se orgulha das suas filhas e das suas netas. Mas quem é o Heleno escritor? Bom, é importante ressaltar que após a sua formação em letras, Heleno se tornou mestre em teoria literária pela UFRJ e também doutor em estudos clássicos pela USP. Tem até uma curiosidade aqui do mestrado, diz a lenda, né, Heleno, que no dia de fazer a prova de linguística, foi colocado lá 7 questões para que os candidatos escolhessem 5, com 3 horas de prazo para que fizessem a prova. 40 minutos, Heleno já tinha feito a escolha e respondido a prova, e quando entregou, todo mundo espantado, olhando e pensando, se deu mal esse aí, ele não sabe nada, já entregou. E quando saiu o resultado, foi 10 com louvor, né? Heleno fechou a prova de linguística do mestrado. Heleno é membro aqui da Academia Juiz Forana de Letras, titular da cadeira 20, membro também da Academia Barbacenense de Letras, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, da União Brasileira de Trovadores e da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Heleno não é um autor que a gente possa assim, classificar num único gênero, num estilo. Não sem sentido escolher para o tema dessa palestra Heleno das Trovas, a tragédia histórica. Então, vamos começar com Heleno Trovador, que é membro aqui da UBT Juiz de Fora, trovador premiado, e que fez um excepcional trabalho publicando em jornal trovas durante longo tempo. Além disso, ele declama trovas de sua autoria e de outros autores também nas redes sociais, né? Todo mundo aqui deve lembrar daquele bordão, né? Vou ler aqui para quem não conhece. Ele sempre, quando termina a prova, ele diz: literatura é um instrumento de dar novos sentidos à vida, portanto, curtir literatura é curtir a vida. Ficou difícil para mim, confesso, escolher, dentre as muitas trovas que eu recebi do Heleno, aquelas para ler aqui, como exemplo desse seu trabalho como trovador, porque são todas muito bonitas. Mas eu optei por escolher algumas que tinham uma pitada de humor. Trova cidadã. É só cumprir o preceito, cada cime no seu galho, que o país anda direito, sem falso herói ou paspalho. Trova de amor. Tentarei entender o jogo, esse amor não é eterno, mas esquenta como um fogo da profundeza do inferno. Heleno disse também que as melhores trovas são aquelas que são inspiradas em obras de autores que ele aprecia. Então, nessa linha, eu procurei um aqui, inspirada no Caio Valério Catulo, que ele admira muito. E a trova é a seguinte: me indaga se eu te amo ou não. Confesso que ainda não sei. Meu amor é rés do chão, o teu é coisa de rei. Como membro da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, participou também de muitas antologias de aldravia e também já fez experiência cruzando aldravias com fotografias. E quem não sabe, Heleno é também fotógrafo, inclusive premiado nacionalmente, e já fez algumas exposições de fotografias. Pensei aqui apenas uma aldravia, por causa do tempo, da antologia Elos de Aldravia, que é assim: vida, melodia, belo dia, lírica ardente. E da antologia Mulheres, fava, fama, fêmea, fala, forma, fonte. Mas tem um trabalho que merece destaque na trajetória do Heleno, tanto pela qualidade quanto pelo volume de publicações. Trata-se do Pauta em Prosa e Verso em Trova, uma publicação semanal feita através do jornal Barbacena Online. Foram 110 artigos, onde o Heleno mostra assim, uma leitura peculiar sobre a arte, especialmente sobre poesia. Ao final de todo o artigo, há sempre uma trova relacionada ao tema. Segundo Heleno, esse trabalho foi feito com muito critério.
E a título de exemplo, eu tive a oportunidade de ler vários, mas a título de exemplo eu ressalto aqui o texto Infinito Particular. Nele, Heleno trabalha um pouco a letra da música Infinito Particular, né, lá dos tribalistas, do Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brau, e faz um paralelo com o Rio Doce, do compositor Zé Geraldo, e com o Rio Doce também de Plínio Alvarenga. Trabalhando conceitos filosóficos, Heleno conduz ali no texto para uma reflexão sobre o universo particular, ou sobre o universo interior, e termina claro como a trova. Vou ler a trova aqui. Nosso mundo é ilimitado. Ver-lhe o todo é impossível. Algo oculto ou mal notado fica sempre inatingível. Não apenas esse artigo, mas há uma sequência que eu tive acesso, e aí Heleno me explicou sobre a teoria que ele fez, uma teoria intuída por ele para fazer uma crítica literária. Segundo Heleno, abre aspas aqui, baseei toda a crítica literária num texto bíblico do Gênesis e na letra da canção de autoria de Maria Monte, Carlinhos Brau e Arnaldo Antunes. Essa escolha bíblica me foi ditada pelo intuito de trazer a fruição da arte para os nossos parâmetros culturais populares. A tradição cultural europeia, que impregna os nossos intelectuais através da atualização e releitura dos clássicos greco-romano, é enriquecedora, mas não se constitui uma ferramenta popular. Os elementos bíblicos, tomados como míticos e não estritamente religiosos, sim, podem ser transformados em balizas para a compreensão do mundo pela arte. Gente, é uma pena não poder ler esses textos aqui, são muito bonitos, mas eu sei que as pessoas vão ficar curiosas e vão ter oportunidade de ler esses textos e com essa forma como Heleno faz essa crítica. Bom, vou passar agora às publicações de Heleno. O Frazão pode ir colocando aí, à medida que eu for falando, Frazão, só a capa, para as pessoas terem a oportunidade de ver a capa. O primeiro livro é Café Carinho. Café Carinho foi publicado em 1993. É um conjunto de pequenas crônicas que revelam o dia a dia lá de uma Belo Horizonte, ou uma contagem, sob a ótica de um novo morador, que com muita sensibilidade ele vai transformando aquelas situações ali bem simples do cotidiano em belas histórias sempre carregadas de poesia. Como exemplo, eu trago aqui o texto onde ele fala da emoção, narrando a performance de um pedinte de semáforo, agradecendo um presente de Natal recebido. Café Carinho foi considerado o seu batismo de fogo. E nas palavras do próprio autor, numa entrevista dada lá em Barbacena, ele disse, abre aspas, escrever um livro é expor-se ao mundo, é perder o domínio sobre as próprias ideias, é desnudar-se. A partir da publicação de um livro, o autor fica completamente exposto, vulnerável às críticas. Embora o autor do livro e o cidadão sejam personagens completamente diferentes, é inevitável que muitos traços do autor se reflitam na sua obra, como acontece nas relações de pai e filho, fecha aspas. Luz e Silva, ao escrever a orelha do livro, termina dizendo assim, Café Carinho é um texto pleno de virtualidades e revela um autor de grande potencial. Fecha aspas. A gente pode dizer hoje que, realmente, o potencial que Luz e Silva viu se confirmou. Heleno se tornou um grande escritor. Uma curiosidade é que o livro Café Carinho ele foi escrito em forma de diário. Heleno parava num restaurante e ali ele escrevia os seus textos. A crônica, por exemplo, Café Carinho, ele teve esse insight um dia passando lá pela rua, viu um anúncio de um café que chamava Café Carinho, e aí ele escreve esse texto que acabou dando nome ao livro. A segunda publicação, Frazão, pode colocar aí, é O Santuário. O Santuário é um livro que foi publicado em 1996, e aí já revela um autor mais maduro, com uma escrita fluente e cativante, conseguindo equilibrar
narrativas fortes com muito lirismo. Na apresentação desse livro, Ivana Mellin capta muito bem o espírito do livro, e ela escreve o seguinte, abre aspas, o santuário não é uma história de santos, nem de altares, nem de igrejas. É antes a história de uma descoberta, de um encontro da criança e do adolescente com seus sentidos sacralizados. É também uma busca das origens, um mergulho no princípio fundamental, uma volta às raízes através de uma visão metafórica que diz muito mais do que parece. Eu destaco aqui alguns pequenos recortes que têm a ver com essa observação aqui da Mellin, quando no capítulo, por exemplo, Naninha, o narrador criança, naquela ocasião, ele fala da sua relação com a morte, e ele diz assim, para não morrer, é só ficar de pé, pois nunca vi um defunto de pé, né? A criança descrevendo a sua relação com a morte. No capítulo Peão, talvez lembrando as ligações da surra de menino, o personagem diz, peão que não apanha, não roda. E no último capítulo, que é o capítulo Santuário, há uma narrativa, eu diria, fascinante, que envolve a aparição de um caixão branco, supostos milagres, surgimento da comunidade com comércio e um bordel, e muita coisa para se refletir sobre a vida e sobre crenças. Heleno hoje se diz cético, mas para explicar valores que são criados, ele pegou parte desse capítulo e disse uma coisa muito interessante, abre aspas. Por causa de uma assombração, criou-se um santuário. O santuário criou uma doutrina. A doutrina criou uma comunidade. E, ao fim, você fica refém tanto do sonho de um indivíduo, quanto do santuário, quanto da doutrina. Você não pode desmanchar, fecha aspas. E, de fato, uma das personagens do livro, uma filósofa prostituta, ela diz que era tarde para se questionar, né? Se questionasse o santuário, a comunidade acabaria, pois tudo vivia em função dela. Olha, eu não vou dizer aqui que foi o meu livro preferido, mas foi um livro que me encantou bastante. E aí chegamos agora, Frazão pode mudar, ao terceiro livro, Cipotânia, Fala Feio, Fala Bonito. Esse livro aqui foi publicado em 2007 e ele é fruto de uma inquietação do autor para compreender as suas origens, né? Quem eu sou dentro dessa comunidade onde nasci. E começa com uma entrevista que Heleno faz com o pai, uma entrevista aberta, sem perguntas fechadas. Ele faz uma entrevista com o pai e, a partir dali, ele entrevista 105 pessoas lá do local, lá de Cipotânia, e estes nomes, essas 105 pessoas, constam, inclusive, nome e local num apêndice do livro. O título Cipotânia, Fala Feio, Fala Bonito, me intrigou logo de cara, quando eu vi esse título. E depois me surpreendeu. O livro foca na antiga São Caetano do Chopotó, que hoje é Cipotânia, num período de aproximadamente 100 anos, dentro do século XX. O Fala Feio e Fala Bonito, na verdade, são dois grupos bem distintos dentro daquela sociedade. A raiz do nome tem a ver lá com Roma, onde você tinha a figura do orador, né? Então, você associava o orador àquela pessoa que se expressava bem, e ele era, então, o Fala Bonito. E o outro homem, o que não era o orador, se identificava com a figura do Fala Feio. Lá em Chopotó, os Fala Bonito eram aqueles que se identificavam com a Igreja Católica, que era a detentora da cultura. E, portanto, era a igreja e aqueles que estavam mais próximos a ela. Já os Fala Feio eram aqueles que eram os não clericais. De certa maneira, a gente podia dizer que os Fala Bonitos tenderiam, assim como o clero, a ser um grupo mais conservador, mais tradicionalista. E já os Fala Feio, se a gente não puder dizer progressista, pelo menos eram aqueles que faziam oposição àquele status quo estabelecido ali. E esse modelo na sociedade fica tão marcado, não apenas na política,
partidária, mas até no futebol. Existia um time que era o Andaraí, ele se dividiu depois entre Brasil e Chapecoense, para que você tivesse os fala feio de um lado e os fala bonito do outro. O livro tem assim, uma riqueza histórica muito grande, revelando episódios muito interessantes. Ele fala do conflito urbano-industrial com o rural, a gente vê, por exemplo, a presença do coronelismo nas eleições, a importância do negro na comunidade, há inclusive um episódio narrando que a Lei Áurea foi publicada e os efeitos lá na cidade. Um episódio bastante interessante. Eu acredito, acho que o Heleno concorda, que os fala feio e fala bonito estão lá até hoje divididos, né? Acho que houve só um momento em que eles se uniram, foi quando teve a emancipação da cidade. Para ela virar município, os dois grupos se uniram. Embora o livro seja um livro assim de teor histórico, um ensaio, mas ele ganha leveza narrativa porque são contadas muitas histórias interessantes e engraçadas dos moradores. Prosseguindo, passamos agora aqui para o livro número 4, Medra em Frestas. Foi aquele que eu fiz menção, que eu tenho aqui, autografado do Heleno. Esse aqui foi publicado em 2013. O livro tem prefácio da atual prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que foi colega do Heleno na Farfile e destacou que Heleno foi referência como aluno, quando ela estava no primeiro ano e Heleno estava no terceiro, e depois referência como professor de latim. O livro tem como centro os anos 80 nas comunidades de Barbacena, e naquela época foi criado o COMAC, o Conselho Municipal das Associações Comunitárias de Barbacena. E é em torno desse COMAC que a narrativa do livro ela acontece. Heleno, numa entrevista, diz para mim que um dos intuitos ao escrever esse livro era mostrar que Barbacena não era feita apenas, politicamente falando, daqueles dois grupos mais conhecidos que são referência até hoje lá, que são os Andradas e os Bias Fortes. É importante a gente lembrar, para entender o livro, aquele período, né? Lembrar que naquela época era uma época da redemocratização. Quem não viveu aquele período, Tancredo havia ganhado a eleição num grande acordão nacional, mas ele, infelizmente, falece, e aí Sarney é obrigado a assumir com um grupo que ele não tinha escolhido, que não fazia parte da sua pauta, e ele tem que governar daquela maneira. Então, podemos dizer, com certeza, que foi um período de reaprendizagem democrática. E, naquela ocasião, os conselhos comunitários tiveram um papel de certa relevância. O livro foi escrito em terceira pessoa, embora Heleno tenha sido uma figura presente naqueles acontecimentos. Porém, o livro foi escrito 30 anos depois. Então, por uma questão mesmo de fidelidade intelectual, com medo, né, de alguma coisa da memória falhar, ele escreveu em terceira pessoa, o que não significa que não houve uma pesquisa, ao contrário, houve uma pesquisa grande, muito documento reunido para que pudesse ser publicado esse livro. O livro fala, então, desse movimento que se iniciou nos bairros, com força e interesse dos políticos, com destaque lá para Hélio Costa, que era político, né, deputado federal em Barbacena, e o movimento utilizava o jornal e o rádio para entrevistas e publicações. Qual era o papel do Heleno? Heleno era o responsável pela edição do jornal e incluiu no livro muitos desses textos e entrevistas. Gente, posso garantir que esses textos se permanecem atuais e é realmente uma joia que valoriza o livro. Pena a gente não poder ler aqui esses textos. O COMAC, então, ele nasce com essa intenção de buscar melhoria para os bairros e atuar assim, numa linha que fosse supra-ideológica, supra-partidária. Eles conseguem fazer um trabalho, especialmente até os anos ali, 86, 88, conseguindo, inclusive, influenciar construção de escolas, reforma de escolas, mas, como tudo que envolve poder, começou a ter os problemas, né? Expectativas muito grandes que criavam a comunidade, pressionando,
os anseios da parte que era mais carente e até aquela aproximação ou assédio, né, de pessoas com interesses meramente eleitoreiros. O fato é que, nas eleições, a partir das eleições de 88, o grupo começou a perder força e unidade. Eu ressalto mais uma vez que Heleno fez um resgate assim, impressionante. Do ponto de vista de pesquisa, juntou uma documentação imensa para poder realizar esta publicação. Passamos agora, Frazão, para o quinto livro, que é Uma Falha no Silêncio. Esse livro foi publicado em 2016. Heleno foi coautor com Roseli Cordeiro Pereira. O livro foi produzido com o apoio da FIENG, do SUS e da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Essa obra ela é composta de textos, de histórias feitas pelos funcionários que viveram aquela transição ali do período de horror e a transformação do chamado Hospital Colônia de Barbacena. Lembrando que foi o primeiro hospital psiquiátrico, né, criado aqui no Brasil em 1903, e até hoje há lembranças aí desse período, tanto lá no Museu da Loucura, como também no livro e documentário, né, da Daniela Arbex. Mas a particularidade desta obra está em a gente poder comparar a história dos funcionários e uma história paralela que foi contada pelo Heleno. Detalhe, Heleno ficou lá quase um ano no hospital, deu curso de redação, conversou com os funcionários e só depois ele colheu essas histórias. Se o tempo permitisse, eu ia ler aqui pelo menos duas delas que me encantaram bastante, a história Nome e A Voz. São histórias com aquele jeitinho cômico e que trazem assim verdades muito, muito impactantes. Ressalto ainda que a escolha do nome Falha no Silêncio é porque durante muitos anos as pessoas eram colocadas ali para serem silenciadas, algumas doentes e outras com doenças questionáveis, e eram colocadas lá para serem silenciadas. Então, o livro é um momento onde você dá voz para que essas pessoas pudessem ser ouvidas. Daí ocorre uma falha no silêncio. Partimos para outra obra do Heleno, que é Rubis no Parque, uma história de amor. Esse livro ele possui uma singularidade, logo de cara. Ele foi publicado, né, pela Amazon e, como diz o Heleno, foi depois despublicado. Né? Ele tirou ele de lá para depois publicar novamente. Isso se deu por alguns motivos. Um deles foi o receio do próprio autor de parecer ingrato com a instituição católica que deu importante contribuição para a sua vida cultural. Embora tenha deixado o seminário por entender que não possuía vocação, mas, de forma alguma, queria desrespeitar, parecer respeitoso, né, através da publicação, já que ele tinha uma grande gratidão por toda a bagagem cultural que ele adquiriu ali. Rubis no Parque é um livro cheio de lirismo, carregado de emoção, e, embora uma obra de ficção, tem o peso de quem conheceu de perto as doutrinas e dogmas da Igreja, a forma como os sacerdotes enxergam a vida, o amor, o sexo e como lidam com as lutas internas que envolvem uma vocação e uma paixão. Os conflitos entre ouvir a voz do bispo, que era a figura ali, a personagem que representava a igreja instituída, e ouvir a si mesmo. Há um momento onde o narrador ali, o Padre Moura, ele diz assim: hoje eu me vi bonito, né? Porque ele estava tão focado na sua missão que ele nem se enxergava. Rubis no Parque foi narrado em primeira pessoa por esse personagem, o Padre Moura. A história se desenrola à medida que cresce o conflito do padre entre o desejo, representado pela secretária Estela, e a obediência à instituição, representada pelo bispo. O narrador é um religioso que tem voto de castidade e que se apaixona pela secretária. Ele narra as suas lutas internas e que ora navegam no mais puro lirismo, ora são carregados de sensualidade e, em alguns momentos, de forma bem explícita, essa paixão é revelada. A força dessa paixão se materializa também
na confecção de um soneto, cujo título é Rubis no Parque, o nome do soneto que dá o nome ao livro. Sendo o soneto premiado lá no enredo da história, num concurso. E quando o bispo fica sabendo da história, cumprimenta o padre, achando até que se tratava de um poema sacro, mas a história era outra. E aí eu faço aqui algumas perguntas àqueles que nos ouvem. Será que Padre Moura ficou com Estela? Será que tiveram um filho? Será que ele largou a batina? Será que ele sufocou a paixão? Será que a história encaminhou para algo completamente diferente de tudo isso aqui que eu falei? Bom, como termina, não direi, né? Mas eu recomendo a leitura, que foi muito prazerosa. Às vezes eu interrompia, viu, Helena, aqui a leitura silenciosa, li um pedaço em voz alta aqui para minha mulher, para a Isis, e a nossa conclusão era sempre a mesma. Esse Heleno escreve muito bem. Ao finalizar a entrevista que fiz com o Heleno, ele se emocionou lendo um capítulo 10 desse livro, que é um poema chamado Flora Véspera, que é uma espécie de canto do convento, envolvendo uma monja, um frade e um coro dos fiéis. Com certeza, uma parte muito bonita desse livro. E vamos agora para o 7º livro e último, pelo menos até aqui, dos publicados, que é o livro Hércules Nueta. Esse aqui me deu mais trabalho, né? Porque tinha que ler em latim primeiro. Não, brincadeira, porque não tem essa competência. Mas o livro é bilíngue. Ele é em latim e em português. Eu tive também o prazer de estar em Resende quando Heleno fez o lançamento desse livro. E foi a primeira venda do livro, foi minha. Eu estou muito tiete mesmo, né? A primeira venda foi a minha, lá na fila. E ele escreveu lá, a primeira venda. Está escrito lá nesse livro que eu tenho aqui. Bem, é um livro que é fruto das pesquisas para o doutorado do Heleno na USP. Foi publicado em 2022 pela diretora Dialética, né? Aliás, é uma editora que tem tradição em publicar teses e dissertações. E, simplificando um pouco a origem do tema, devo dizer que Heleno tinha, no início, um outro alvo, mas ele foi desafiado pela sua orientadora a fazer um trabalho com essa tragédia. Mesmo não havendo um consenso acadêmico sobre a atribuição da autoria da tragédia cênica, foi traçado um objetivo que era, primeiro, traduzir do latim para o português e fazer uma leitura à luz. Renato, fechou o microfone. Obrigado. Não sei até quando aí, se foi rápido, se interrompeu muito tempo. Mas eu estava dizendo aqui o seguinte, simplificando um pouco a origem, né? Ele foi desafiado pela sua orientadora e teve que primeiro fazer a tradução do latim da tragédia estoica para o português e ler a obra do Sêneca para poder fazer a leitura da tragédia com base no conhecimento da obra do Sêneca. Portanto, teve que ler das cartas, dos diálogos e das consolações. Como a gente sabe, os estoicos não eram muito afetos, né? A arte, a poesia, as coisas desse gênero. Por esta razão, por que ele escreveria? Por esse motivo, a gente fica perguntando, por que ele ia escrever uma tragédia? Ao que parece, ele escreveu essa tragédia exatamente para colocar os seus conceitos filosóficos e moralistas. Daí o trabalho comparativo do autor, de precisar ler primeiro a obra do Sêneca para, com essas luzes, poder ler a tragédia. Hércules Nueta tem algo também sui generis, que é a existência de 2 momentos. Um primeiro, que é conforme o modelo grego, e um segundo, já numa concepção mais romana histórica. Nós não podemos deixar de registrar que foi a primeira vez que esta obra foi traduzida do latim para o português. Portanto, algo que merece, assim, né, uma saudação especial, né, um elogio especial aqui à obra do nosso escritor José Geraldo Heleno.
Caminhando aqui já para a nossa conclusão, num texto que recebi do Heleno, ele fala a respeito de duas características que marcam as suas obras. Primeiro, ele fala que há um fio narcisista em todas elas. Explico. Não narcisista no sentido da autoadmiração, da arrogância, mas o narcísico no sentido de um olhar voltado para si. E a segunda característica é de um olhar que vai sempre da periferia para o centro. E, de fato, quando a gente vai vendo as buscas do menino da infância, lá no santuário, as buscas das raízes, das origens, em Cipotânia, fala feio, fala bonito, dos conflitos em Rubis, no parque, a gente vê esse fio passando sobre ele. Assim como o movimento da periferia, do movimento popular para o centro político de Barbacena, em Medras e Frestas, da periferia também das vozes marginalizadas para o centro da obra do silêncio, enfim, em todo o tempo a gente vê esse movimento da periferia para o seu próprio centro. É uma característica da escrita. Eu quero concluir aqui afirmando que Heleno está nos deixando um legado precioso, valioso, que Heleno tem uma literatura para quem busca uma voz autêntica. E é um legado que está expresso não apenas nas obras que chegam às nossas mãos, mas Heleno é também uma obra viva que ele é, escrevendo poesia e história com seus gestos, com a sua simplicidade, com a sua descrição, com o seu jeito despretensioso, mas sempre cheio de muita sabedoria. E para aqueles que estão aqui, muitos professores que gostam de literatura comparada, acho que Heleno é um bom caso para estudo, né? Quem sabe fazer uma comparação aí com Guimarães no uso da linguagem na criação do seu próprio universo. Heleno explora, resgata a linguagem regional com um olhar poético, filosófico, crítico bem interessante. Ou, se eu fosse escolher, Bartolomeu Campos de Queiroz, né, na poética da infância, da memória de Minas, porque Heleno traz aí também muito da sua infância, da poesia nos seus textos. Né? Está lançado aí o desafio para os professores de literatura. Eu quero agradecer primeiro ao Heleno pela entrevista que me concedeu, um longo tempo que tomei do Heleno, agradecer à academia, mais uma vez, parabenizando por essa oportunidade da gente celebrar os nossos escritores, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e agradecer também a atenção de todos os nossos ouvintes aqui e depois no YouTube. E quero terminar com uma trova do Heleno. Aliás, Frazão, essa trova aqui é bem marcante, podia até projetar ela aí para a gente terminar com essa trova. E diz assim: no teatro que é a vida, o povo que é a plateia exige que a peça exibida não se perca em Tutameia. Muito obrigado, e as palmas de hoje são todas para o nosso Heleno. Que lindo! Muito bom, muito bom. E sucinto, né? Abrangente, sucinto, agradável, ótima explanação. E eu mesmo tinha várias coisas aí que eu não conhecia, algumas das obras eu conheço. Eu estava lá no lançamento em Resende, lembro das nossas aventuras por lá. Foi um bom passeio, né? Lá é bem legal. Eu quero... O Zé Renato falou, né, tem vários professores aí, né? Inclusive alguns professores chegando atrasados, porque estava em reunião pedagógica, né? Nós sempre suando. Então, meu respeito aos colegas aí. Aproveitar também, no início, não me lembrei, fazer uma saudação a Margarete Marinho, a Cláudia Simino, que estão chegando à nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Espero conhecê-las em breve. E agora nós vamos proceder da seguinte forma. Mãozinha levantada, por favor, para a gente poder ser organizado, senão fica difícil, tá? Eu estou controlando aqui, vou monitorando todo mundo sem problema. A Erilda é a primeira, depois a Denise, depois Marisa,
depois a Beth. Registrando que vários colegas, vários amigos e amigas aqui elogiaram tanto a palestra quanto a obra do Heleno, tá? Primeiro, Erilda, por favor. Boa noite, que maravilhosa. Foi além de uma palestra. Caro José Renato, parabéns. Foi além das obras do escritor José Geraldo Heleno. E que alegria! Tantas trovas, histórias e muito mais. Uma homenagem ao professor, ao mestre. Parabéns. Obrigado, Erilda. Denise, por favor, com você. Boa noite a todos, e eu gostaria de agradecer à JL por mais essa oportunidade, ao cumprimentar o Zé Renato pelo brilhantismo da palestra, ao José Geraldo Heleno, pela vida maravilhosa que ele construiu como professor e no campo literário. Eu fiquei impactada porque eu não conhecia profundamente como foi construída a literatura do Heleno. Sabia que ele era trovador, fiquei encantada em saber da sua preocupação com os menos favorecidos, com os sofridos no hospício, na sociedade onde havia uma divisão, com o que acontecia no seminário. Eu quero adquirir esse livro, se ele tiver, o Rubino Park. Me interessei muito em ler. Se você tiver, Zé Geraldo, vamos combinar, porque eu quero comprar. E só tenho a dizer, parabéns, José Geraldo Heleno. Fico muito honrada de conhecer você e de saber que você é uma pessoa de tanto valor que está no meio de nós aí e que faz parte da JL. Parabéns à JL. Um grande abraço para todos. Meu muito obrigado. Foi maravilhosa a noite. Obrigado, Denise. Muito obrigado. Marisa, você. Que na verdade sou eu, porque eu estou vendo aqui com ela. Gente, eu estou num estado de emoção que eu nunca experimentei. Essa minha fala é para agradecer. Claro, primeiro a academia que abriu esse espaço, né? Os diretores atuais e os antigos, a Marisa, especialmente, que sempre me apoiou, e ao Zé Renato. Zé Renato, esse episódio de hoje é uma condecoração a uma vida de professor. Eu nunca imaginei que eu ia ouvir alguém falar daquilo que eu escrevi, e muito menos imaginei que seria um menino lá dos anos 70 que ia fazer isso. Se eu não tivesse recebido nada pelas aulas todas que eu dei lá em Santos Dumont, lá no Colégio Estadual, onde nos conhecemos, se eu não tivesse recebido absolutamente nada, isso que você fez comigo hoje paga tudo, e ainda falta um troco para você, que você merece ainda mais em cima disso. Ô, gente, é muito bom a gente ouvir o outro falar. A gente precisa de espelho, a gente precisa de espelho. Eu nunca pensei, é muito grande a emoção. E ele falou coisas maravilhosas e que eu acredito nelas também, né? Então, muito obrigado, meu caro aluno e hoje mestre José Renato. Um abraço para todos. Muito obrigado. Muito bom, Heleno, muito legal. Parabéns. Eu confesso que, como professor, eu estou emocionado aqui com a sua fala, né? Realmente deve ser um momento muito bacana, muito legal. Uma noite ímpar na história da nossa academia. Beth, você. Boa noite a todos. Eu sempre digo, eu gosto muito de homenagear. E eu gosto de homenagear em vida. E o que o José Renato fez hoje foi uma grande homenagem. Uma homenagem não a um escritor, mas uma homenagem a um professor que tem uma produção literária de peso. Mas muito mais importante do que a produção literária é o sentimento do José Renato em relação a você, Heleno. Porque você deve ter sido um professor muito significativo,
que marcou a vida dele profundamente e despertou nele esse desejo de falar sobre você e de homenageá-lo. Queria cumprimentar o José Renato pela explanação didática, mostrando realmente o valor do trabalho do Heleno, mas eu prefiro, primeiramente, cumprimentar o Heleno. Heleno, é uma honra poder conviver com você. Na sua humildade, há uma grandeza inconteste. Sinto-me honrada de desfrutar deste convívio. E parabéns por tudo que você já realizou e ainda vai realizar. Um grande abraço para você e para o José Renato. Muito bom, Beth. Josiane, por favor. Boa noite a todo mundo. Gente, eu estou encantada com a forma como o José Renato fez, né, a sua apresentação do José Heleno, porque nós vimos nessa apresentação não só o escritor, mas o homem, né, o homem que é o José Heleno. E é uma honra imensa conhecê-lo, e é uma honra imensa poder fazer parte desse grupo seleto de pessoas, né, e de ter também o orgulho de ser colega de profissão do José Heleno e de ele ter trabalhado aqui na nossa cidade, aqui em Santos Dumont, que eu tenho certeza que fez a nossa educação crescer imensamente, a presença dele por aqui. Parabéns, José Heleno. Estou orgulhosíssima de você e muito obrigada, José Renato, por trazer a vida do José Heleno aqui para nós. Bom demais, amei mesmo. Parabéns aos dois. E à academia também por essa oportunidade, né? Obrigado, Josiane. Muito obrigado. Vanderlei, você. Bom, é difícil falar alguma coisa depois de tantos elogios que foram feitos para o Renato, né? E ao Heleno. O Renato foi perfeito, perfeito. Que envolvimento que ele trouxe a todos nós no sentido de acompanhar toda essa palestra atentamente e sentir a falta de Benfica, viu, Helena? Senti a falta de Benfica aí na sua entrevista ao Renato. Seu tempo aqui da Praça Jeremias Garcia, quando você podia acompanhar aqui a voz de Benfica na Rádio Corneta do Docemiro de Abreu. Acho que foi no seu tempo de quartel, provavelmente. Mas foi muito bacana tudo isso, encantador, e a gente já fica ansioso para ver a publicação dessa palestra, né? Num dos futuros volumes aí das publicações dos cursos, que é onde acontecer. Parabéns, Heleno, história riquíssima, riquíssima. Você é um exemplo para todos nós. Muito bem, Renato, parabéns demais, irmão. Você foi perfeito, né, em contar toda essa história. Obrigado, Vanderlei. Antes de retornar a palavra aqui para Marisa Barra Heleno, o Anderson registrou aqui. Parabéns, adorei ver isso. É a primeira vez que eu vejo alguém sendo homenageado. Pois, às vezes, a vida, o tempo e a pessoa esperando para homenagear, até que chega o dia e não dá mais. Fiquei até emocionado. Um verdadeiro arquivo confidencial. Ô, louco, meu, já diz Fausto Silva. Muito bom, Anderson. Marisa ou Heleno, à vontade. Agora é Marisa. Eu só gostaria de agradecer imensamente o didatismo, a emoção, a precisão e o bem-estar que causou ouvi-lo, Zé Renato, falando do José Heleno. Para mim, o Heleno, né, companheiro de vida e grande intelectual, que a cada dia eu conheço mais, porque também hoje acabamos de escrever um livro, fomos até definir, né, Heleno? Um livro que é a nossa infância e adolescência, dele e minha. E, na verdade, conheci mais ainda o Heleno. O Heleno tem muito a nos trazer. E sou absolutamente encantada com o livro Cipotâneo Fala Feio, Fala Bonito. E Herildo colocou uma questão chave.
é alguém que se preocupa com as diferenças, que consegue detectar como se compõe a sociedade. O texto do Heleno é sempre, eu vou falar com toda abertura, um texto de um militante. Ele é um militante das questões sociais. E me honra muito estar ao seu lado, Heleno. Ele está aqui emocionado, viu, gente? Me honra muito ver o que eu estou vendo hoje, né, querida? Muito obrigada. Então, eu tomei a palavra, não como diretora de evento, mas sim como participante da JL. Tá? Muito obrigada pela oportunidade da fala. Parabéns, Heleno. Parabéns, Renata. Eu acho importante registrar, o que a Marisa falou, é imprescindível. Às vezes, né, tem pessoas que a gente vê que tem uma postura profissional primorosa, mas socialmente nem tanto. Às vezes as coisas vão se desvencilhando. Mas quando a gente consegue ver uma pessoa que é profissionalmente exemplar, como cidadão exemplar, como intelectual exemplar, isso é demais, né? É um prêmio para a gente poder conviver com uma figura dessa, que certamente é o Heleno. E ainda com um bom humor absurdo, né? O tempo inteiro, sempre com um bom humor aí, que não deixa ninguém ficar sem rir 10 segundos. É uma figura maravilhosa mesmo, com toda certeza, e merece todas as homenagens. E quero aproveitar a carona para falar que a esposa, o Zé Renato estava meio receoso, né? Falei depois do Alexandre, depois da Beth, 2 professores e tal. Fala espetacular, extremamente didática, tranquilo, ponderado. Eu acho que foi no sentido excelso da palavra, uma aula, né? Foi maravilhoso. Meus parabéns aqui de um colega professor. Grande abraço aí, ótima noite, foi muito bom mesmo, viu, Zé? Você pode ficar tranquilo que você honrou a nossa academia. Assina embaixo, assina embaixo. Foi muito bom, não tenho a mínima dúvida. Pessoal, eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Se alguém quiser, tem aí um tempinho. Eu vou lembrar a vocês que na semana que vem o Arthur vai falar sobre literatura fantástica em Juiz de Fora, tá? O Anderson está colocando aqui, foi lançado no dia 1º de maio o meu jornal literário. Caso queiram adquirir, é gratuito. Claro, meu querido. Fala para a gente como, né? Como é que a gente fala, manda um e-mail, etc., para a gente adquirir. É sempre bom mais material para a gente ficar lendo, né? Para a gente aprender mais coisas, conhecer mais trabalho aí dos colegas, tá? E o Zé Renato, claro, quer falar e tem que falar, né? Naturalmente, para arrematar essa fala brilhante. Contigo, Zé. Tadeu também, está inscrito. Sim. Eu quero, mais uma vez, só ressaltar aqui o agradecimento aí ao nosso homenageado, Heleno, agradecer a entrevista que ele deu. Vanderlei comentou ali, né, que pulamos uma parte. Na verdade, Vanderlei, pulei muitas partes, porque foram quase 2 horas de gravação, sabe? Foi conversamos muita coisa, além do material que ele mandou escrito. Então, eu tive que fazer realmente aqui uma peneira e pegando as coisas principais, porque ele foi muito generoso, né? Compartilhou muita coisa, e por isso não deu para falar sobre tudo. Até ressaltei isso no início, né? Não tinha nenhuma pretensão aqui de esgotar a obra dele. Mas então eu ressalto aí, Helena, mais uma vez, o agradecimento, sua generosidade de ter dividido aí suas coisas comigo. Agradeço aí à academia a oportunidade, né, de poder estar contribuindo nesse trabalho, que com certeza, né, é um marco da academia, iniciada aí com a nossa eterna presidente Ceci, né, e mantida aí pelo nosso novo presidente Tadeu, e que é essa oportunidade de estar levando a literatura de Juiz de Fora, no caso do 1º semestre, e literatura geral, né, no nosso ciclo de 2º semestre, ter essa oportunidade de estar compartilhando isso com todas as pessoas. Agradeço aí os elogios, elogio de amigo é suspeito, mas agradeço, né, aos acadêmicos que foram gentis comigo aí. Muito obrigado. E passo a palavra agora aí ao Tadeu, né, o Wagner? Está com a mão levantada ali.
Muito obrigado e parabéns, Eliane. Boa noite mais uma vez. Eu acabei pedindo a palavra com medo de esquecer que eu teria que fazer o encerramento, e eu queria falar alguma coisa além do encerramento. Ao longo da palestra, eu me preparei para elogiar o Zé Renato justamente no que todos já disseram aí, como é que ele discorreu com uma tranquilidade. A gente não viu a noite passar. Quando eu assustei, quando ele falou que estava concluindo, que eu fui olhar aqui o relógio e vi que realmente o tempo tinha passado. Então, Zé Renato, eu acho que isso é o que eu falando gostaria de ouvir. Então, meus parabéns pela forma como você conduziu. Mas eu acabei me emocionando, foi com a fala do Heleno, né? Quando ele foi falar aquilo que ele disse, que se ele não tivesse recebido nada, já teria sido... Olha, aquilo, sinceramente, eu fiquei emocionado. E eu me lembrei de uma trova que eu tenho que diz assim: de ensinar a melhor parte é o rumo a que nos conduz, porque luz que se reparte se torna muito mais luz. E hoje nós tivemos o reflexo de uma luz acesa 50 anos atrás, na cabeça de um menino. 50 anos depois ela se reflete. Que sorte que esse professor pode ver o reflexo dessa luz. Então, meus parabéns aos dois por essa emoção final nessa noite, mais uma noite maravilhosa aqui que a Academia Juiz de Fora de Letras nos proporciona. Então, meus parabéns a todos. Vamos aguardar ansiosamente aqui a próxima quinta, que tenho certeza que a gente terá o mesmo nível aí das 3 primeiras, com a fala do Arthur, né? Semana que vem é o Arthur falando sobre um assunto que é pouco, acho que conhecido de todos nós, né? Que é o realismo fantástico e a fantasia na literatura juiz-forana. Então é isso, uma boa noite a todos e até a quinta-feira que vem. O Anderson mandou aqui o WhatsApp dele no chat para adquirir o jornal literário que ele está fazendo. Então, se alguém se interessar, quiser, puder, né, eu acho que nós temos que prestigiar o trabalho sempre, de todos nós aqui. Né? Eu, com certeza, vou mandar um WhatsApp para receber, Anderson. Marisa, Heleno, tantos professores aqui, né? A Márcia, a Josiane, a Dani, não dá nem para listar, porque tem muito professor. Sabem que um dos melhores elogios é quando vira para a gente e fala assim, a gente acaba a aula e fala, mas já? Você fala, então, sinal de que foi bom, né? Ceci, nossa, eu acho que nossos professores são a maioria. A Isis, é a melhor elogio que tem, né? Você terminar a aula e o aluno fala assim, ufa, ainda bem. Não, aí não, né? Aí a gente fica chateado. E foi exatamente o que aconteceu. Foi uma noite agradabilíssima, né? Antes de fazer o protocolo final, passar para a Marisa como diretora e para o Tadeu como presidente, perguntar ao Heleno e ao Zé Renato se eles querem fazer algum acréscimo. Caso não queiram, eu vou encaminhando para encerrar. Heleno? Não. Obrigado, Heleno. Zé Renato? Não, também, muito obrigado. Marisa, considerações finais. Saúdo mais uma vez a todos pela alegria do mantenimento desse público tão atencioso. Estou vendo aqui presente também o Antônio Carlos Duarte, que foi colega do Heleno desde a infância. Isso é importante, essa presença, que hoje ele também é da nossa academia, não é? E agradeço penhoradamente vocês estarem aqui. Estamos hoje com a Cláudia Cirino e com a Margarete, que acabaram de entrar e já estão participando. É isso que nós precisamos. Não é assim, não é, Tadeu? Dessa participação verdadeira, presente. Muito obrigada a todos. Esse projeto terá continuidade já foi dito, com o nosso querido Vampiro na próxima reunião. Quem não conhece o que ele escreve terá que estar aqui, viu? E boa noite, obrigada, Wagner. Eu tive que fazer uma troca de horário com ele, porque eu lançarei um livro do MAN no dia 11, comemorando os 25 anos do MAN, Museu de Arte Moderna Murilo Mendes. Então, quem puder comparecer, muito obrigada.
E, Helena, hoje ele acabou de fechar um outro livro maravilhoso. Sítio de Júlia. Sítio de Júlia, é um infantil que ele acabou de escrever. Está com o nosso colega. E é um desafio. É um desafio. É filosófico. Tá? Beijo para todos. Muito obrigada. Vou me retirar. O Heleno, se quiser, pode ficar. Tadeu? Não, eu já tinha encerrado, só desejo aí uma boa noite a todos. A Marisa lembrou bem, né? Nós dois temos revezado aí a condução das palestras, até por outros compromissos, né? Sempre tem. Aí eu estou num compromisso, ela conduz, ela está no compromisso, eu vou conduzir, e às vezes estamos nós dois aqui, né? É sempre uma satisfação. E a Marisa é uma figura maravilhosa, né? Mesmo que, assim, online, sempre muito bom estar junto com ela. Agradecer a presença de todos, sem, em hipótese nenhuma, encerrar sem deixar de agradecer ao Frazão pelo bom serviço prestado, sempre. Verdade. Palmas para o Frazão! Sempre com muita presteza, sempre na hora que a gente aciona, ele já faz tudo. É uma figura imprescindível para o andamento do curso, nós temos que registrar, não é? Obrigado. Imagina. Voltamos semana que vem com o Arthur, nosso querido vampiro, para falar sobre a literatura fantástica de Juiz de Fora, 4ª palestra do 6º curso de literatura de Juiz de Fora, ok? Um grande abraço a todos, uma ótima noite.